Heinrich Schütz nasceu em 1585 numa pequena cidade no estado da Turíngia. Ele foi menino cantor, estudou com Giovanni Gabrieli na Itália e também estudou na Universidade de Marburg. Ele foi organista em Kassel. Depois ele foi mestre capela em Dresden. Trabalhou também em Hamburgo e Copenhague e depois voltou para Dresden e trabalhou até se aposentar em 1651. Ele faleceu em 1672 em Dresden. Heinrich Schütz é considerado o maior compositor do início do Barroco, maior compositor alemão do início do Barroco. Ele não escreveu nenhuma peça exclusivamente instrumental. Todas as peças dele são peças vocais. Ele era protestante, então a maior parte das obras são em alemão. Compôs mais de 500 obras, todas elas religiosas. Dietrich Buxtehude foi um compositor dinamarquês, mas de família de origem alemã. Ele nasceu numa cidade de Helsingborg, que hoje fica na Suécia, em 1637. Seu pai, que era músico, organista, foi seu único professor de música. Seu pai era organista em Helsingborg, na Suécia, e depois em Helsingør, na Dinamarca. O Buxtehude assumiu o posto de organista na capela de Helsingborg em 1658 e 1660 foi para Helsingør, também como organista, e depois para Lübeck. A obra de Buxtehude inclui uma missa, numerosas cantatas, obras para cravo, sonatas para violino e baixo contínuo, e uma obra muito extensa e muito respeitada para órgão, com tocatas, fugas, corais, prelúdios. Uma curiosidade da vida do Buxtehude é que quando ele fez o concurso para organista em Lübeck, na igreja de Santa Maria de Lübeck, era um concurso muito concorrido, uma posição muito desejada na Alemanha. Além de passar no concurso, ele tinha que se casar com a filha do organista antecessor. Então ele se casou com a Anna Margrethe Tander, filha de Franz Tander, que era o organista que antecedeu ele nesse posto. Já no fim da vida, em 1703, ele já desejoso de se aposentar, também colocou o cargo para concurso. Dois grandes compositores, Handel e Johann Mattheson, foram disputar o posto, mas sabendo que eles precisavam se casar com a filha do Buxtehude, eles desistiram. O Johann Sebastian Bach tinha uma grande admiração por Buxtehude e, segundo dizem, Bach, com 21 anos, foi a pé de Arnstadt até Lübeck, mais de 200 quilômetros, para ouvir o Buxtehude tocar e também se candidatar ao posto de organista, mas também sabendo que teria que se casar com a filha do Buxtehude, ele também desistiu. Uma correção:
A distância entre Arnstadt e Lübeck é cerca de 350 quilômetros. Johann Mattheson foi um compositor, mas também foi um escritor, diplomata e teórico musical. Ele nasceu em Hamburgo em 1681 e faleceu também em Hamburgo em 1764. Ele foi menino prodígio, aos 9 anos tocava nas igrejas de Hamburgo, tocava órgão e também cantava no coro de ópera de Hamburgo. Aos 15 anos fez seu primeiro papel solo em ópera em Hamburgo, ainda com voz feminina. Depois, quando a voz mudou, ele se tornou tenor e fazia papéis de ópera, inclusive óperas que ele compunha, né, em Hamburgo. Ele foi principalmente diplomata. Ele foi tutor do filho do embaixador britânico em Hamburgo. E depois, quando esse menino cresceu, Cyril Witch, foi funcionário desse Cyril Witch. Inclusive foi representante diplomático em várias missões no exterior. Ele foi mestre capela na Catedral de Hamburgo, até 1728, quando ele apresentou início de surdez. Em 1719 ele foi nomeado mestre capela do Duque de Holstein e mais tarde ele também se tornou secretário e advogado desse duque. A obra de Mattheson inclui 8 óperas, oratórios, muitas cantatas, sonatas e uma obra extensa para teclado. Mas a principal contribuição dele foi no campo da teoria musical. Ele escreveu vários livros sobre teoria, sobre prática musical. Um deles muito famoso, que é o Perfeito Mestre Capela, em que ele instrui sobre a arte de composição e muito da teoria musical. Ele também escreveu em 1740 um dicionário biográfico de 149 músicos, muitos deles com testemunho dos próprios compositores. Georg Philipp Telemann nasceu em Magdeburgo em 1681 e faleceu em Hamburgo em 1767. Desde criança teve muito talento para música, foi um menino prodígio, aos 10 anos já escrevia e tocava vários instrumentos, mas não tinha o apoio da família. Em 1701 ele foi mandado para Leipzig para estudar direito, mas em Leipzig ele fundou o Collegium Musicum, que depois foi dirigido por Bach. Em 1704 ele se tornou mestre capela da Neue Kirche. Em 1705 entrou para o serviço da corte do conde de Erdmann von Promnitz. Em 1706 mudou para Eisenach e foi diretor de concertos e mestre capela. Em 1712 foi para Frankfurt com várias funções artísticas, contratado para dirigir 2 igrejas de Barfüßer e St. Catherine, e como secretário da Sociedade Frauenstein. Em 1715 mudou-se para Hamburgo. Dirigiu a Ópera de Hamburgo, que estava em crise, e ele animou a vida musical da cidade. Em 1737 passou um pequeno período de 8 meses em Paris,
voltou para Hamburgo, onde residiu até a sua morte em 1767, aos 86 anos. Telemann foi um dos compositores mais prolíficos da história da música. Acredita-se que a obra dele ultrapasse 3.000 peças. Escreveu 1.700 cantatas, 27 paixões, 6 oratórios, 17 missas, 9 óperas, canções, muita música instrumental. Georg Friedrich Händel nasceu em Halle an der Saale, que é uma cidade da Saxônia, em 1685 e faleceu em Londres em 1759. Em 1701, Telemann foi a Halle e conheceu o jovem Händel. Essa amizade perdurou toda a vida. Em 1703, Händel se mudou para Hamburgo e lá conheceu Johann Mattheson. Apesar de ser só 4 anos mais velho, Mattheson o elegeu como um protegido e o colocou em contato com a vida musical de Hamburgo. Por influência de Mattheson, Händel entrou para a Orquestra de Ópera de Hamburgo como violinista, mas seu talento era tamanho que, numa ausência do maestro, ele assumiu o cargo e sua performance foi tão boa que ele passou a ocupar o cargo de mestre da orquestra. Em 1705, Händel escreveu sua primeira ópera, Almira, e Mattheson era o tenor solista. Nessa obra, houve uma discussão entre os dois que acabou resultando num duelo, e Mattheson só não matou Händel porque sua espada bateu num broche, num botão do Händel e quebrou, e o duelo terminou. Mas eles se reconciliaram e Mattheson ainda cantou em outra ópera de Händel, Nero. Em 1707, Händel se mudou para a Itália, primeiro em Roma, depois Veneza. Lá escreveu várias obras, regeu vários concertos, conheceu o sucesso. Em 1709, escreveu a ópera Agrippina, que estreou em Veneza com um sucesso estrondoso. Em 1710, ele se mudou para Hanover e assumiu o cargo de mestre capela da corte do eleitor Georg Ludwig. Mas ele tirou várias licenças para ir a Londres, onde ele estreou algumas óperas, dentre elas Rinaldo. Em 1712, tirou nova licença para estrear mais 2 óperas em Londres. Em 1714, Georg Ludwig se tornou rei da Grã-Bretanha como George I. Então foi em Londres que ele desenvolveu a maior parte da sua carreira, compôs a maior parte das suas obras e se tornou cidadão britânico em 1727. Sua obra é muito vasta, mais de 600 composições, algumas de grande envergadura, como óperas e oratórios, além de muita música instrumental. Ele, durante a vida, foi conhecido, ganhou fama em toda a Europa, tanto como compositor quanto como instrumentista.